Não existe tarefa que você não possa fazer e ser bom. Se você fizer todos os dias, se você treinar todos os dias religiosamente, você vai chegar na consistência e perfeição, que é o tema do Viva Bem de hoje. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para falar sobre esse assunto, eu recebo um medalhista olímpico, um dos maiores atletas do Brasil, Gustavo Borges. Obrigado por ter aceitado esse convite. Grande prazer. Estava costurando essa data faz tempo aqui, agora a gente consegue. Que bom estar aqui com você. Muito bom. Vindo para cá, eu comecei a pensar nessa coisa do atleta. O atleta, ele é quase um super-homem para a gente, para os pobres mortais, né? Porque imagina você ser um dos melhores do mundo no que você faz. Isso por si só já, é uma coisa muito legal. Agora, você atrela ser um dos melhores do que você faz e ainda você tem uma rotina de muita saúde, que é o que eu, pelo menos, tento passar para as pessoas, que é tão importante. Então, o atleta no imaginário assim, do torcedor é quase que uma coisa do outro mundo. E aí vem sempre aquela questão, o cara tem que nascer para aquilo. Né? E eu tenho uma frase que 95% das pessoas são esforçadas, 5% são especiais. Boa, eu gosto dessa. No seu caso, claro que teve um componente ali de... Deve ter sido 95% especial, então, é isso? Não. Eu acho que você é um cara que fala muito do esforço. E eu gosto disso, porque eu imagino que as pessoas olhem para você e falem, você nasceu para nadar. Né? Esse é um grande mito que não acontece só para o esporte, acontece para qualquer situação de vida. Se você olha para bilionários ou pessoas de sucesso, você joga muito para a sorte, joga muito para o acaso da vida. E você esquece de ver o que fez com que aquela pessoa chegasse até lá, em qualquer segmento, em qualquer atividade. Quando você traz para o mundo esportivo, acho que é uma referência que as pessoas conseguem tocar um pouco mais, porque você se imagina na piscina nadando, então as pessoas vão nadar e falam, cara, isso aqui não é pra mim, mas olha o que aquele cara faz. E parece uma coisa do Arco da Velha. Ou mesmo um grande corredor. Isso já vem desde da cultura dos Jogos Olímpicos, dos Jogos na Grécia Antiga. Você tem a adoração ao corpo, ao físico, ao esporte. Isso traz uma relação muito talvez intangível para algumas pessoas em relação à performance esportiva. Mas se você jogar isso para qualquer lado da atividade profissional, você vai ter algumas similaridades, né? Sempre assim, dando uma desculpa ao acaso, né? Ou fazer, você deu sorte, ou você nasceu para isso. E lógico que eu não tiro o mérito das oportunidades que muitas pessoas têm ao nascer numa família de esportistas aquáticos, por exemplo, como é o caso do meu filho. Acho que ele vai ter uma vantagem por estar vivenciando aquilo. O pai também já sabe o caminho das pedras. Já sabe o caminho, já está ali do lado, já sabe o preço a ser investido, né? De estar do lado, estar junto. Então tem vários componentes que trazem o resultado. O esforço físico e aquela dedicação dentro da piscina é um dos elementos que fazem com que o atleta seja um medalhista, seja um campeão. Assim como na vida de qualquer pessoa. Mas tem uma coisa que é difícil, se não impossível, você ter um cara que é campeão olímpico sem ter disciplina. Isso é impossível. Oi? Impossível. Impossível, né? Impossível. Por mais que você possa observar que alguma outra pessoa do lado seja mais disciplinado, talvez, do que a outra pessoa que é melhor. Aí você tem algumas diferenças ali da habilidade de cada pessoa. Fisiologia de cada pessoa, provas que você está disputando com pessoas diferentes ali. E aí as comparações, elas têm outros elementos, né? Sim. Força mental. E aí você fala o seguinte, todos esses caras que chegaram ali, eles tiveram disciplina, eles conseguiram, enfim, repetir, insistir, cair, levantar, se superar, força mental e uma série de outras coisas que você falou. Hoje eu pego o Brasil aqui, eu tenho 70% das pessoas que não conseguem praticar atividade física, o mínimo recomendado pelo OMS, que são 30 minutos por dia. 4 vezes por semana. 5 vezes na semana. Sim. E aí falo assim, eu não tenho tempo. Aí é uma questão o quê? Que é programação, você que vem do esporte e aí transcende o esporte, né? Isso é para qualquer área da vida. A organização do tempo. Acho que talvez a resposta mais prática e rápida é falta de vergonha na cara. Essa eu acho que é a mais impactante para as pessoas e que o mais se conecta com as pessoas. Porque se você olhar
para todas as desculpas convenientes que o ser humano ele dá para as coisas e decisões importantes da vida, ou vai ser falta de tempo ou falta de dinheiro. Então, quando você vai comprar alguma coisa, alguém está oferecendo para você, o tempo ou o dinheiro vai ser o limitante. Na atividade física ou na mudança de hábito, o tempo é sempre a maior desculpa, porque às vezes o dinheiro ele não existe. Você pode caminhar, você pode subir escada, você pode fazer alguma coisa que custa zero. Exato. E aí, a hora que você tem a falta de tempo, é uma questão de organização. E aí as pessoas, em relação a hábitos, elas não estão habituadas a isso. Elas não conseguem treinar a mente para fazer aquilo que é necessário para a vida delas. Então, assim, é difícil você mentir para sua mente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é fumante falar que fumar é bom para você. A gente sabe que não é. Pode te tranquilizar, pode te dar alguns outros benefícios ali, mas nunca vai superar esse benefício ao que o cigarro vai transformar a sua vida em termos de saúde, né? Para baixo. E aí as pessoas começam a se enganar. E aí, a hora que você começa a se enganar, você começa a cair em algumas ciladas de hábitos. Então, tem uma coisa que eu gosto muito quando eu falo de hábitos, assim, que as pessoas viram para mim e falam assim, pô, eu vou começar a fazer. Então, você se empolga, vou fazer atividade física. Aí eu falo, beleza. Então, o que você vai fazer? Me dá aí, né? Então, o que significa fazer atividade física para você? Não, vou fazer todo dia. Todo dia o quê? Aí você já começa, você faz 2, 3 perguntas, a pessoa tá perdida. Tá perdida. Aí fala, todo dia, então, fim de semana como é que é? Não, sábado e domingo não. Então é de segunda a sexta, já não é todo dia. Eu tinha uma pessoa que eu estava conversando, que eu sempre esse papo de atividade física de saúde, ele acaba rolando, né? Que se você quer pensar em performance no trabalho, você tem que pensar em saúde. O seu assunto muito relacionado à longevidade. Isso que você falou é muito bacana. É impossível você desconectar. Eu tive um mentorado que ele parou de tomar refrigerante, perdeu 15 quilos, e foi isso que ele tirou de uma mentoria de produtividade, de performance e de todo o resto. E o cara é um empreendedor. Então, você imagina o que transformou a empresa do cara por uma visão de performance. Autocuidado, né? Com certeza. E aí, a hora que você pega assim, pessoas que são indisciplinadas ou acha que são, né? Que a maioria acha que mas não são. Quando você vai num quesito mais de estresse, as pessoas elas são disciplinadas. Por exemplo, se você tem um filho que precisa de você, você vai ter uma disciplina insana para estar do lado dele, de um ente querido, de uma pessoa que você precisa que a coisa aconteça. Quando realmente a coisa acontece, você tem um esforço da disciplina muito grande, né? De hábitos, de planejamentos, de horário, enfim, toda essa linha. Agora, quando você está relaxado e está acostumado e está habituado com aquilo que você está fazendo, você relaxa e está tudo certo. Então, você falar assim, e uma pessoa que não tem a disciplina da atividade física, por exemplo, é muito comum você escutar, eu vou fazer às 7 horas da noite. Aí eu pergunto, que hora você chega em casa? Eu saio do trabalho de 6h30. Pô, você não vai chegar nunca às 7. Então, já está a desculpa do tempo. Então, ao chegar em casa é melhor do que às 7 horas da noite. Porque você sempre vai chegar em casa, ou pelo menos você deveria chegar em casa. Então, se você chegar em casa e você já faz, ou ao acordar, você começa a criar alguns truques e defesas na sua mente que pode fazer com que o hábito ele aconteça. Porque o hábito, no fim, ele só vai acontecer com a repetição da tarefa, né? Exatamente. Então, se você... todo dia eu vou acordar e tomar café da manhã. Então, beleza. Então, antes do café da manhã, deixa eu fazer aqui ou logo depois. Porque aí você começa a ligar um hábito no outro e... Enfim, quando você vê, já virou automático. Né? E o hábito automático, o hábito que é reflexivo, ele independe de contexto que você está. E quando ele independe de contexto, aí sim você criou um hábito. Porque às vezes você está lá, mó pegada, e está tomando não sei o quê, tomando o pré-treino, treina tal, e faz isso durante um mês e depois fala, cansei. Não é sustentável. Escovar o dente, tudo que você acorda, escova o dente, ou deveria. Ou você chega e põe um sapato, amarra o cadarço. Faz os hábitos que você já tem, que independe. Você está aqui, ou está na China, ou está lá no interior, você vai ter que fazer. Como uma pessoa que está acostumada a fazer atividade física, que é o meu caso, que é o seu caso, que eu estou viajando, cara, eu nunca viajo para uma palestra, por exemplo, sem um tênis de exercício. A bermuda ali que você mas você vai ter tempo para fazer? A princípio eu acho que não, mas vai que. E a preparação do antes e do depois da viagem, ele é essencial. Como o que vai acontecer na viagem. Você vai ficar 3 dias lá. Eu falei, cara, 3 dias lá, e aí? Vou ficar 3 dias sem treinar? Eu não consigo viver comigo com isso. não faz sentido. Né? Mas, peraí, vai acontecer alguma coisa esquisita, né? Aí você começa a se organizar. Fala, pô, será que o hotel tem alguma coisa? Será que o meu horário? Será que eu vou ter que, em vez de jantar, eu vou um pouco mais tarde? O horário de translado? E aí você se prepara, né? A preparação é importante. Bom, falando nisso, preparação, repetição. Jô, o que você tem pra gente no Saia do Sofá? Vamos lá, Saia do Sofá.
Spa agora vai propor então um desafio, Márcio, porque afinal de contas, se tudo gira em torno de buscar a perfeição através da repetição e de melhorar cada vez mais essa repetição, então o desafio que a gente vai lançar aqui hoje é a flexão de braço. Você acha que você não é capaz de fazer flexão de braço? Você não tem força, você tenta fazer hoje e você não consegue, mas você vai conseguir. E a gente vai te mostrar como, porque todos os dias, exatamente todos os dias da sua semana, todas as semanas do seu mês, durante o mês inteiro, você vai fazer 3 séries de 10 repetições da flexão que você conseguir. Então eu vou te dar um passo a passo de como você pode começar, considerando que hoje você não consegue fazer nada, nem perto do que é uma flexão de braço. Vamos lá? Começa aqui, ó, se apoiando na mesa. E você vai fazer 10 vezes e vai descansar e vai fazer mais 10 vezes, vai descansar e vai fazer mais 10 vezes. Só aqui, ó. Ah, mas ainda tá difícil, não consigo nem assim. Bota a perna um pouquinho mais perto da mesa e faz, ó. Só curtinho, olha aqui, ó. Só curtinho. Só pouquinha coisa. Já começou a ficar mais fácil? Já bota o pezinho um pouco mais longe e vai descendo. E sobe, vai descendo e sobe. Então, conseguiu fazer isso, o próximo passo é fazer como? Pegar uma superfície ainda mais baixa. Aí eu venho aqui para essa mesa que é mais baixa e faço aqui. Então, ó, apoiei aqui, essa aqui é mais difícil, e vou descer, e vou subir, e vou descer, e vou subir. Vamos para um terceiro passo. Já começou a ficar mais fácil aqui, você já veio para cá, e aí você vai para o chão finalmente. Mas ainda é muito difícil fazer sem o joelho. Então, coloca o joelho no chão e desce e sobe. E desce e sobe, completando as repetições. Lembre-se que você pode fazer no ritmo que você quiser. Não precisa ser rápido. Você pode fazer devagar, com calma. O importante é que você tente fazer 3 séries de 10. Ah, mas eu só consigo fazer 3 séries de 8. Ah, eu só consigo fazer 3 séries de 5. Não tem problema. O importante é você fazer todos os dias. Não esquece, botou a mão na torneira para ligar o chuveiro, faz a série primeiro, depois você toma seu banho. O último passo é fazer a flexão normal, sem os joelhos no chão. Quando você chegar aqui nesse nível, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz porque você conquistou, você conseguiu, você viu que era capaz. Se você fizer isso regularmente todos os dias, eu tenho certeza que no final de 30 dias você vai ter conseguido fazer uma flexão de braço perfeita e você vai ficar muito feliz com você mesmo, porque você vai perceber que você foi capaz, que você conquistou. Exatamente, Jô. Para a gente fazer qualquer coisa e evoluir, precisa da repetição. E, obviamente, você deve ter repetido a exaustão, aquele momento da sua prova, sei lá, em Atlanta, em Sydney. Como que é? Eu ouço assim as pessoas falando para mim, pô, mas eu vou lá treinar todo dia ali na musculação, tudo mesmo. Igual. Aí. Não é tudo igual. Você tá tudo igual, você tá fazendo alguma coisa esquisita, né? A repetição, acho que essa é uma coisa que acontece porque dentro do esporte, você mencionou muito bem, né? Você tá focado naquilo que você quer, você repete insanamente aquilo que você está fazendo e você aperfeiçoa. O aperfeiçoar é uma palavrinha que às vezes a turma esquece de fazer. Porque só repetir ou só ter a frequência não é o suficiente. Então o aperfeiçoamento ele leva você a atingir os seus objetivos. Então imagina, se eu vou lá nadar, aí eu estou nadando, nadando de qualquer jeito, mas tem a técnica, tem o detalhe, tem o treinador que está olhando ali, tem a parte física, estou ganhando massa, não estou desenvolvendo. Estou nadando mais rápido. Estou nadando mais rápido. Quais são as referências? Um dia vai estar chovendo, um dia vai estar frio, outro dia vai ter uma Olimpíada, que você vai estar com 25 anos, depois você vai estar com 30. Tudo muda. Todo dia muda. Só que a característica que não muda, é a característica do compromisso, é a característica do foco, é a característica de fazer as coisas que são básicas, que a gente aprendeu com o vovô e com a vovó, com o papai e com a mamãe. Você não precisa ler livro de autoajuda, livro de performance, né? Tá falando aqui do Peter Attia para longevidade. Você pode até fazer tudo isso. Mas as características que a gente aprende na nossa infância,
ela é tão válida e tão importante, né? A vovozinha, o vovozinho, o papai e a mamãe falavam o quê? Capricha. Capricha. Faz com compromisso, respeite as regras. Minha avó falava assim, o tempo que você vai levar para fazer mal feito e bem feito é o mesmo, então faz bem feito. Pô, e aí? Aí você faz bem feito. O que acontece quando você faz bem feito? Pô, sua nota melhora, você joga melhor seu tênis, você nada mais rápido. Por que isso é diferente quando eu estava na faculdade em Michigan, por exemplo? Zero. Não diferença nenhuma. Nenhuma. Zero. Com 9 anos de idade, 10, que eu queria ir para as Olimpíadas, ou nas Olimpíadas, ganhando as medalhas, o princípio da infância, o princípio básico de vida e de crescimento profissional é o mesmo. É o mesmo, né? E você, claro, conviveu e disputou com caras de muito talento também, que se esforçaram muito. E aí, pós-carreira, tem uma boa fração de atletas que parece que fala, eu não quero mais, cansei disso. Do esporte, da atividade física? Da atividade física, o cara engorda, o cara começa a ter hábitos ruins. Não é raro, né? Você deve conviver com alguns nadadores que mantêm isso e outros que falam, Hábitos ruins, acho que é algo que faz parte da vida como um todo, né? E a alimentação, a gente estava conversando de sedentarismo, né? Até pouco tempo atrás, o Brasil era o 5º país mais sedentário do mundo. Exato. Acho que é censo de 2018, inclusive. Então, você imagina, a população já não quer fazer atividade física. Isso vem mudando. Pós-pandemia, acho que deu uma evoluída em relação ao conceito que é importante, porque foi muito disso, foi muito falado sobre a questão da imunidade e da atividade física, mas continua ruim, né? A gente que trabalha com academia e com esse tipo de coisa, você tem vários índices que mostram que é muito difícil criar o hábito da atividade física. Mas independentemente de você ser um atleta ou uma pessoa, o hábito ele tende a ser ruim na alimentação. É só você circular pelos restaurantes e olhar no prato das pessoas. Não precisa também de nenhuma bola de cristal, não precisa nenhum estudo. Não precisa de estudo, você olha. Né? Então você vai numa padaria, você vê, tem um litrão de não sei o quê, tem lá umas coisas meio fritas 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. E se tem lá é porque tu consome. Consome, lógico, tá tudo lá. Fala assim, cara, não tem onda. Não tem. Tudo que você quer consumir tem lá, tá no lugar errado. Total. Mas aí você pega os atletas, alguns deles que tem muitos que estão muito bem, em excelente forma física, outros que realmente ficaram um pouquinho diferente em relação à questão do corpo. E quando a gente olha para o atleta, que tem sempre a cultura do físico, e o físico ele tem uma relação muito forte com a performance, né? Você está bem fisicamente e performar na sua atividade física. Quando você sai deste padrão, que é o padrão ótimo físico da performance, e você vai para um outro padrão, você olha e fala assim, putz, teve uma diferença gigantesca. Sim. E talvez uma pessoa desconhecida, essa relação ela não existe, porque já sempre foi mais ou menos assim. Né? E aí salta aos olhos, você vê um atleta que está fora do peso, um atleta que está com hábitos diferentes do que ele tinha quando ele era do esporte. Você acha importante sempre ressignificar o seu objetivo? Eu falo isso porque, se eu entrar numa quadra hoje, achando que eu vou fazer o que eu fazia com 25 anos, eu não vou fazer. Né? Então, se eu vou lá com a mesma cabeça que eu tinha com 25 eu vou sair frustrado. Então, eu sempre vou ressignificando, né? Eu que gosto de performance, a performance ela me ajuda a me manter ativo todos os dias, porque eu quero jogar meu vôlei de praia, eu gosto de jogar meu tênis e gosto de ganhar. Inclusive, tênis, a gente tem que fazer outro jogo. Fazer um outro joguinho. Levei uns 6-0, eu acho, né? Mas, acho que eu marquei 2 pontos. Mas foi... Não. Mas faz muito tempo. Faz tempo. E aí, para um cara que você, sei lá, tênis. Você não entra na quadra pensando em ter o resultado que você tinha na natação, né? Não. Diferente. Mas as pessoas, quando vão jogar contra você, devem pensar, caraca, eu vou ganhar do Gustavo Borges, não estou nem aí. Por isso que no tênis é importante você escolher o seu adversário. Assiste antes, olha, vê como é que ele joga, aí você decide se vai fazer uma simples. Entendi. Mas esse ressignificado, né? Seja para a saúde, que nem você estava falando do Peter Attia, quer dizer, você vai chegar com 60, 70 anos, talvez o seu objetivo seja, não sei se mais o tênis, mas eu vou arrumar uma outra atividade que vai me dar condição de ter autonomia, de ter amigos, de ter uma saúde mental afiadinha. É tudo uma questão de perspectiva, né? E do seu desejo do que fazer, né? A vida, ela muda, obviamente. E quando você olha para a longevidade, então, estou com 52 hoje, mas a hora que você está com 60,
Talvez vai ser um pouco, vou ter outras limitações que talvez eu não tenha hoje. 70, 80, aí você já começa a entrar com netos, começa a entrar com coisas da vida que talvez hoje ele não faz parte do meu dia a dia. Até tem não sei se era um comercial, o que era, que mostrava, você deve ter assistido isso, um senhorzinho que tá lá na casa dele, ele tá todo durinho assim, andando para cá e para lá, aí de repente ele começa a fazer musculação e tal, começa a levantar peso aqui, e aí corta para o Natal, ele tá levantando o neto dele para colocar a estrela em cima. E engraçado é que as pessoas começam a olhar para ele achando que ele tá maluco de fazer aquilo. Então por que esse cara tá fazendo? E o objetivo dele ele não queria fazer musculação, quem quer levantar peso? Pô, eu prefiro ficar nadando, jogando tênis. Tênis é mais gostoso, ficar jogando tênis, fazendo a resenha com a turma lá. Mas a musculação, ela te dá uma outra força e uma outra conexão, até com amarrar o sapato. Sim. Pô, você pega pessoas que não conseguem amarrar o sapato. Então, quando você pensa em longevidade, você pensa, no meu caso, né? E imagino que você tem um pensamento parecido. Assim, o que você pretende fazer com 80 anos? Exato. E o que você pode fazer hoje, enquanto você está bem, para que você se prepare para esses 80? E acho que isso é uma mentalidade que o atleta ele deveria ter, ele pode ter, porque ele já exerceu isso ao longo da carreira. É isso que você fala, é muito legal, né? De você ter essa perspectiva do que você vai querer fazer e se planejar. Tem muita gente que acha que isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente, o nosso meio ambiente não é o mais favorável. É tudo tecnologia, muito alimento. Então, se você não... E dependendo do trabalho que você tem, ele exige mais, né? Pessoas que ficam muito sentadas, por exemplo. Muito sentadas. Eu escutei, eu acho que foi do Peter, a tia que ele falou, né? Você ficar sentado está para dor nas costas, assim como o álcool está para o alcoólatra. Exato. Olha o que o cara fala. Então, quando você está trabalhando, a gente já se auto, né? Eu já dou uma posicionada aqui. Porque quando você começa a montar uma estratégia e ser consciente com aquilo que você quer, facilita muito, né? Facilita muito. Gustavo, é mito ou verdade que se você repetir 1000 vezes, você vai ser excelente no que você faz? Tem que trazer o padrão de excelência, o que significa, né? Estamos imaginando o nível que o sarrafo está alto. Eu acho que quando você fala de muita repetição, né? E eu fiz uma conta de quantos metros eu nadei ao longo da minha carreira. Foram 43 milhões de metros. Eu fiz essa conta, dá uma volta. O quê? 40 mil por semana? Cara, é uma conta extensa, planilha de Excel aceita tudo, então ficou legal. E quando eu cheguei nessa conta, eu coloquei versus a volta ao mundo, que dá 40 milhões, ficou legal, né? Então dou uma volta ao mundo nadando. Pouco mais, né? De uma volta ao mundo. Mas quando você fala de muita repetição, se você não tiver o aperfeiçoamento e a comparação com o que é performance e rendimento, performance é você evoluir individualmente. O rendimento é quando você coloca o teu resultado versus uma outra pessoa. Então eu posso falar assim, pô, eu jogo muito bem tênis e eu jogo pra caramba, eu já tô jogando um bom tempo. Mas aí eu jogo contigo, aí eu perco. Eu falo, pô, mas eu pensei que eu era bom, mas não sou. Então se você jogar com alguém melhor do que você fala, cara, tudo que eu fazia foi em vão. Claro. Aí você joga contra o Federer, joga contra o Nadal. João Fonseca. Pô, João Fonseca. Aí você começa as comparações. Então, vamos supor que o nível de excelência seja os melhores do mundo naquele esporte. Não necessariamente você, fazendo repetições exaustivas, você vai ser o padrão excelente comparado com os melhores do mundo. Você vai ficar muito bom naquilo, desde que você faça a evolução. Teve um estudo das 10 mil horas do Anders Ericsson, que ele fez um estudo e ele fala sobre isso, né? E ele fala sobre o talento e fala sobre o desenvolvimento, né? Que é a construção contínua do talento para que você possa subir. E aí veio o Malcolm Gladwell e deixou isso mais, no livro acho que é Outliers, se eu não me engano, deixou isso mais exposto para a população. Daí o exemplo de Mozart, que começou com 6 anos, aí com 20 ele já tinha feito não sei quantas sinfonias. E aí ele traz todos esses estudos onde algumas pessoas tiveram um resultado excepcional com essa questão das 10 mil horas e, ao mesmo tempo, o próprio autor do estudo das 10 mil horas, que é o Erickson, ele falou, cara, se você não tiver o aperfeiçoamento ali, ó, o ajuste fino, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você tem que ser um mestre naquilo, né? Então, senão qualquer pessoa que fica fazendo... Quantas pessoas você conhece que estão no trabalho já há 20 anos trabalhando, fazendo aquilo? São os melhores na profissão? Não necessariamente. O livro do Agassi também é muito legal em relação a isso, que o pai dele acreditava muito, né? Se você bater 1000 esquerdas todo dia, você vai ter uma esquerda fantástica, mas obviamente é o que você falou. Sem dúvida, você vai melhorar. Enfim. Aí agora me veio na cabeça um mito e verdade aqui que só você pode responder, mas ninguém. Só eu? Eu estava vendo um vídeo outro dia e o Ricardo Amorim disse que ganhava de você toda hora em natação. Ricardo Amorim. Eu falei, duvido, velho, mas eu tenho que perguntar isso pro Gustavo. Ele é da casa? Não. Não. O Ricardo Amorim, ele nadou.
Ricardo Mori, ele é um ano mais velho do que eu, se eu não me engano. Uma vez eu estava conversando com o Ricardo e com o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi também foi nadador. O Ricardo, se eu não me engano, o Gustavo, ele é um ano mais novo. Acho que era 73 ou 72 e o Ricardo é 70 ou 71. Acho que ele é 71. E eu nem sabia que o Ricardo tinha nadado, né? Então, ele nadou numa academia aqui em São Paulo. E ele foi, assim, um atleta importante no juvenil ou no infantil, né? Pelo menos o que eu tinha entendido. E quando ele contou essa história, eu não sei exatamente os detalhes da história, mas eu assisti o vídeo, né? Eu fiz uma tradução, que ele foi para um local de treinamento nos Estados Unidos. Mas quando ele chegou e falou assim que ele comia de pauzinho, né? Ele fez, comia, não, era cliente de caderneta, né? Cliente de caderneta. É bem antigo isso aqui. Pô, é cliente de carteirinha que a gente fala. Exato. O que é possível no juvenil, no infantil, um monte de gente ganhou de mim. É muita gente. Eu perdia de muito. Tinha um rapaz lá de uma academia que ganhava de mim. Eu comecei nadando no peito. Com 12, 13 anos, eu não ganhei de ninguém. Tinha dificuldade com 10, 11 anos de ganhar das meninas do clube ali. Isso é uma questão de desenvolvimento motor, aí você tem uma série de outras coisas. Então, assim, lógico, é possível. Um ano faz muita diferença quando você tem 10, 11, 12 anos, né? Se você pegar os meninos e meninas com 9, 10 anos de idade, eles são muito parelhos em termos de resultado ali. Você tem o período pré-púbere, onde as meninas desenvolvem um pouco mais. Quando vem a força física, isso acaba... Aí o homem acaba... Tem uma distinção ali física, né? Então, assim, se ele ganhou, é possível. É possível. Mas ele não ganhou quando eu já estava... Era importante. Quando valia, né? Eu disputei uma vez uma prova contra o Gustavo Borges. Na época eu tinha um programa, acho que era 2005, 2006. A gente foi na academia do Gustavo. A gente disputou? Adivinha quem ganhou? Claro que ele. Que dúvida! Nossa. Gustavo, eu queria que você desse, assim, encerrando esse papo, assim, 3 dicas que... Claro, você com toda a sua experiência. E aí vem uma admiração gigante que eu tenho por você, não só pelo atleta. Lembro muito, assim, da Olimpíada de 92, assim, assistindo. Eu estava no Rio de Janeiro. E vendo você ali, porra, como que não marcou o tempo? Eu tenho certeza que ele bateu primeiro. E aí você, ganhou lá, medalha, fiquei felizão. Então tem essa admiração, mas eu tenho uma admiração por você no pós-carreira, sabe? Pela carreira que você construiu, de empresário, hoje, dando palestras, incentivando as pessoas, não só melhorar essa condição física, de saúde e tal, mas também desempenho profissional. Queria que você desse 3 dicas para as pessoas que querem, enfim, melhorar não só a saúde, mas também um desempenho profissional, alguma coisa nesse sentido. Tá. Algumas coisas que eu acho que faz a diferença na vida das pessoas. A primeira é você ter uma direção, saber onde você quer chegar. Então, um grande objetivo, ele é muito importante. Essa aí, talvez, um dos maiores problemas que eu vejo das pessoas é que eles não conseguem identificar e não sabem o que querem. E quando você não sabe o que você quer, fica difícil você buscar esse objetivo, né? E aí entra para a segunda coisa, né? Então, se você tem uma direção, a segunda dica é o seguinte: seja ambicioso nessa busca. Porque quando você é ambicioso numa busca, a ambição é um dos grandes elementos de motivação. Sem ambição não existe motivação. Então, se você é uma pessoa ambiciosa que quer construir, e não estou falando de ambição assim de ganhar dinheiro, de performance, não estou falando disso, estou falando de ambição de vida. Você pode ser ambicioso com 70 anos para cuidar dos netos, né? Então, a ambição de crescimento pessoal, ele é muito importante. E acho que a terceira, então assim, direção, ser ambicioso, e a terceira é a gente treinar nossa mente para fazer o que precisa ser feito. E isso é uma tradução direta da palavra disciplina. A melhor definição que eu gosto, né, que eu vivo por ela sobre disciplina é essa. Então, treine a sua mente. A nossa capacidade de treinar a nossa mente para fazer o que precisa ser feito, ela vai transformar a nossa vida, porque aí você vai se tornar uma pessoa mais disciplinada, porque partindo do princípio que você sabe o que você precisa fazer, só falta agora você treinar a sua mente para fazer aquilo acontecer. E aí, diante das outras 2 que eu trouxe aqui da dica, tem uma direção, busca essa direção. Aí tem os problemas de achar essa direção, né? Que aí também... Aí tem dicas também para isso, né? Que são muito profundas esses 3 itens. Mas desenvolver clareza com reflexão é muito importante, saber onde você quer chegar, se motivar para que isso aconteça através da ambição do futuro onde você vai estar lá,
e trabalhar mentalmente aqui para você fazer aquilo acontecer. Quero agradecer demais, de novo, assim, admiração enorme pelo atleta, pela pessoa que você é, pelo tempo que você dedicou aqui para a gente, para passar a sua experiência. Obrigado, Gustavo. Valeu, um abraço. Obrigado. Eu tenho certeza que você curtiu esse programa, mas você também pode rever tudo de novo no YouTube da Jovem Pan News ou no Spotify. Mais do que isso, você pode compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que quer que tenha um estilo de vida melhor, que quer também que melhore um pouquinho no trabalho, seja em que ambiente for na vida, tá bom? O Viva Bem volta semana que vem e eu espero por você. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.